Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por nós podermos estar aqui mais um dia, com a glória de Deus, para a gente ler, né, mais um trecho das Escrituras, trecho esse que nos abençoará nesta noite, amém? Estou aqui hoje fazendo a vez do presbítero Rodrigo, né? Ele fez a minha quarta-feira passada, hoje eu faço a dele. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade. Nós vamos ler aí Êxodo, capítulo 5 e capítulo 6, continuando a nossa leitura. Então eu quero convidar os irmãos para nós já estarmos orando, amém? Agradecendo a Deus pela bondade e pela misericórdia dele e ficarmos atentos àquilo que nessa leitura, irmão, a gente possa extrair para o nosso coração, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pela Tua bondade, Senhor, de nós podermos abrir a nossa Bíblia tranquilamente, ó Deus, ler, comentar, fazer uma transmissão sem nenhuma perseguição, ó Deus. Então, neste momento, ó Pai, peço que o Teu Espírito ilumine a minha vida, a vida dos Teus filhos, ilumine a todos nós, Senhor, para que nós possamos compreender perfeitamente a Tua vontade através das Escrituras. Senhor, que neste momento o Senhor possa colocar sobre os nossos corações algumas diretrizes, Senhor, algumas direções para que nós possamos caminhar na Tua presença conforme a Tua vontade e o Teu querer. Então, por isso, Senhor, abençoa nossas vidas nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos lendo Êxodo, Êxodo, o capítulo, hoje nós vamos ler do capítulo 5, nós vamos ler o capítulo 5, o capítulo 6, e a palavra de Deus, ela diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvido a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu Moisés e Arão: por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do nosso povo nesta terra, e vocês o estão impedindo há muito do seu povo nesta terra, e vocês estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-las. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolo que antes. Não reduzam a cota, eles são preguiçosos e por isso clamam: deixa-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobre o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo: assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na aonde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhe fornecíamos palhas. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores.
Por que não completaram as cotas nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palhas, mas os seus capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos aceitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso onde dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Volte agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que o esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por ter feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça a este povo? Senhor, por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Esse é o capítulo 5, irmãos, de Êxodo. Pastor Irmã Maria, Irmã Leca. Esse é o capítulo 5 de Êxodo, irmãos. É interessante que no capítulo 4 nós vimos com os irmãos que Deus fez vários sinais, né, ali na vida de Moisés, para Moisés se apresentar ao faraó, fazer esses sinais. Só que Deus disse que endureceria o coração de faraó. E o povo, né, Moisés com Arão, chega para também fazer esses sinais junto ao seu povo, o povo de Israel. O povo acredita, fica todo animado que agora vai dar certo as coisas. E aí, quando, né, depois de tudo isso, eles chegam até o faraó e declaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Então Moisés e Arão chegam diante do faraó e falam assim: olha, Deus falou para vocês deixar o povo ir sacrificá-lo no deserto. Só que o faraó não entendeu dessa forma. O faraó, com o coração duro, fala: quem é esse Deus? Pouco me importa esse Deus. Pouco me lixando. Esse povo tem que trabalhar, tem que fazer tijolos e tijolos para aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles são escravos aqui. E outra, a partir de agora eu vou arrancar a palha deles. Quero que eles mesmos peguem uma palha própria e que mistura lá na fazer o tijolo. E eles mesmos têm que caçar agora as suas próprias palhas e vai ter que manter a quantidade ou a cota igualzinha quando eles tinham tudo em mãos. Eles não são preguiçosos? Não querem ir descansar 3 dias? E o cenário, irmãos, acontece dessa forma. Faraó pesando cada vez mais a mão em cima do povo de Deus. Faraó cada vez mais ali, né, pressionando o povo de Deus. Parecia, irmãos, que com a ida de Moisés, já logo no início, tudo iria dar certo. Só que parece que as coisas não andam conforme deveria ser. Moisés mesmo fala: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo, ou seja, você não faz nada para libertar esse povo, Senhor. Por que o Senhor fez isso com o seu povo? Por que o Senhor fez isso com tudo isso? E aí, irmãos, diante dessa história, cabe para mim a meditação e eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: às vezes quando as coisas começam a dar uma melhoradinha, a gente já acha que pronto, acabou. Agora vai dar tudo certo. Deus falou, agora vai dar tudo certo. E parece, irmãos, que quando Deus fala conosco, parece que o inimigo se levanta ainda mais. Parece que o inimigo ainda vem mais forte ainda contra nossas vidas e nós fazemos o quê? Às vezes respondemos igual Moisés. Por que o Senhor fez isso conosco? Por que o Senhor não fez nada até agora? Por que o Senhor não veio nos libertar?
Mas o texto bíblico nos mostra que não seria conforme o povo queria, não seria conforme Moisés queria, mas tudo seria feito conforme Deus quer. E isso serve para o nosso coração hoje, justamente isso, irmãos. Parece que quando a gente se dedica ao Senhor, o inimigo se levanta. Na tipografia, né? Simbolizando aqui o faraó, parece que ele vem dar mais, seus capatazes, seus demônios vêm dar mais fortes, né? Dá chicotada, faz de tudo para nos atrapalhar. Mas, irmãos, continue fiel, porque o Deus que prometeu livrar o povo do Egito, Ele vai se manifestar a qualquer momento. O Deus que prometeu estar comigo e contigo, no momento certo, Ele irá se manifestar ao nosso favor. Então, permaneça firme e forte no Senhor. E isso é a tônica, irmãos, do capítulo de número 6. O capítulo de número 6, ele faz justamente isso para a nossa vida. E ele continua dizendo, né? O capítulo 6 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe revelei o meu nome Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo do que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Irmãos, não teria uma resposta melhor do que essa de Deus. Moisés, no finalzinho do capítulo 5, está questionando Deus por que Deus não fez nada. Mas Deus, no capítulo 6, ele responde: Ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer na vida de Faraó. Quando o peso da minha mão, ele não está pesando a mão sobre o meu povo, eu também vou pesar minha mão sobre ele. E ele e todo o povo saberá quem eu sou. E Deus aqui se revela, irmãos, como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos e com isso ninguém pode impedir ou atrapalhar os seus planos, os seus propósitos. Nós vamos ver que Deus aqui, ele lembra da aliança que ele fez com o seu povo. Deus faz o povo lembrar da aliança. E irmãos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós dedicamos o Senhor e as coisas não vão bem sobre as nossas vidas, eu quero convidar os irmãos a lembrar da aliança que Deus fez comigo e da aliança que Deus fez contigo, da aliança que Deus fez com o seu povo. E pela sua aliança, Deus profere aqui uma palavra de ânimo para o seu povo. Eu vou fazer.
Estabeleci com eles, com Abraão, Isaque e Jacó, a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiro. Esteja certo de que eu ouvi o gemido de meu povo, que agora são escravos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com ele. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grande ato de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da terra, da opressão no Egito. Olha quantos verbos de ação nós temos aqui, irmãos. Eu sou, Deus é. Ele continua dizendo: libertarei. Deus nos liberta, irmãos. Ele diz, livrarei, resgatarei, tomarei e serei o seu Deus. Irmãos, são verbos que indicam uma promessa. E essa promessa está para se cumprir na vida deste povo, como já tem se cumprido na nossa vida. Jesus, ele nos livrou, nos resgatou, nos tomou com seu braço forte. É o nosso Deus. Então, a história deste povo vem a nos ensinar, irmãos, que Deus vela pela sua aliança. Deus vela por aquilo que Ele prometeu. Deus não vai esquecer. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. E é isso, irmãos, que é a nossa esperança, a nossa expectativa. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã o Senhor voltará dos céus. Ou breve o Senhor voltará e nos levará de uma vez por todas para morar com Ele. Seguindo a leitura, verso 8: eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Irmãos, a luta, a guerra é tão grande que às vezes a gente se comporta igual esse povo, a gente já não quer mais ouvir. Irmão, Deus vai dar vitória. Irmão, estou cansado de ouvir isso. Irmão, Deus vai vir ao seu encontro. Irmão, estou cansado de ouvir isso. A gente não quer dar mais ouvidos. Mas meu irmão, minha irmã, fazendo um link aqui com Hebreus 11:6, se não me falha a memória, que a fé, vamos ler para mim não ficar na minha memória e não errar. Hebreus 11:6, depois a gente já volta rapidinho aí, irmãos. Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O povo já tinha perdido a sua fé. O povo já não queria mais ouvir a instrução de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, irmãos, ouçam a palavra de Deus, independente
se o sofrimento está sendo brutal, como estava acontecendo aqui com o povo. Eles estavam sofrendo de uma brutalidade. Mas, irmãos, em meio a tanta brutalidade, em meio a tanta perseguição, o que nos resta é ouvir a palavra de Deus. É crer nessa palavra que tem poder, porque essa palavra é do Deus El Shaddai, é do Todo-Poderoso. Essa palavra não é minha, mas essa palavra é de Deus. Então, ouça a voz de Deus mediante a leitura da palavra. Mediante abrir a Bíblia e ali começar a ouvir Deus falar. Porque eu sei, irmãos, que é difícil mesmo manter a nossa fé em momentos de sofrimento brutal. Mas eu sei também que se a gente manter os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, Deus por misericórdia descerá e nos socorrerá. Porque nós faremos menção da sua promessa para nossas vidas e para a nossa posteridade. Então, aí, nesse trecho que nós lemos aí, nós vimos Deus reafirmando a sua aliança, irmãos. Reafirma a sua aliança com Deus, amém? Versículo 14. Aí vai falar um pouquinho a respeito, né, dos antepassados aí de Moisés e Arão. Dá um panorâmico histórico aí da vida desses dois, né? Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elisafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Contudo,
Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar. Por que o faraó me daria ouvidos? E aí, irmão, a gente encerra a leitura, né, do capítulo de número 6. E falando um pouco, né, traz esse dado histórico para nós, né, da família aí de Moisés e de Arão, para nos localizar todo o seu contexto. Porque isso no Oriente Antigo, irmãos, é muito importante. Isso é como se fosse uma comprovação histórica, né, um dado histórico fundamentado com famílias, com clãs. Ou seja, isso servia para dar peso. Por isso que quando tem as genealogias, irmãos, né, a gente quer pular, né, a genealogia lá, né? Principalmente em crônicas, né, tem bastante genealogia lá. A gente quer pular tudo isso. Mas isso faz parte, por quê? Porque dá peso histórico, dá comprovação de fato como a Bíblia é verdadeira. E aqui traz para a gente a história, né, dos antepassados aí de Arão e Moisés. E no finalzinho aí a gente vê que foi esses dois que o Senhor escolheu. Foi esses dois que o Senhor chamou. Foi esses dois que o Senhor tinha um propósito e um plano para que através da vida desses dois o seu povo fosse livre do Egito, né, da escravidão lá do Egito. E eu quero convidar os irmãos para continuar essa leitura, irmãos, né? O capítulo 7, o capítulo 8, já na próxima quarta-feira. Amém? Então a gente vai ver aí Deus começando a trabalhar. Lembra no começo do capítulo 6 sobre a mão forte de Deus? Deus ia começar a pesar a mão sobre Faraó, ia começar a mudar o coração de Faraó. A gente vai ver isso no capítulo 7 em diante. Então eu quero convidar os irmãos para continuar a leitura conosco. Quarta-feira a gente estará aqui fazendo a leitura e assim nós continuaremos. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos que estiveram conosco aqui nessa meia hora. Que o Senhor possa derramar sobre o coração dos irmãos aquilo que eu não expressei aqui. Mas se o Senhor der aí para os irmãos, né, um norte, uma direção, viva isso, transmita isso, né? Que o Senhor enche o seu coração e que você seja uma bênção na mão de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por este momento de leitura da Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, derramando sobre as nossas vidas a porção do Teu Espírito. Jesus, ajuda cada um dos Teus filhos, que aquilo que o Senhor destacar sobre a nossa vida mediante esta leitura, nós possamos colocar essa semente na tábua do nosso coração e fazer com que ela venha dar frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa teus filhos, abençoa a nossa família, tudo isso para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. E é no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. E até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Amém?